Tá, então vamos lá. É assim, observe a imagem de uma calculadora. Aí ele me deu 0,1234567 Nas calculadoras, geralmente o ponto é usado para indicar a vírgula de um número decimal. E aí ele fala, lê atentamente o significado de algumas teclas quando acionadas. Aí multiplicação, soma, subtração, divisão. Aqui mais ou menos muda o sinal. Aqui calcula a raiz e aqui o sinal de igual. Aí ele fala assim, Eduarda digitou em sua calculadora a seguinte expressão matemática. Aqui o que ele está fazendo? Ele está escrevendo como que essa expressão é representada na calculadora, a ordem, né? Que acontece. Então, a primeira coisa que a pessoa fez foi digitar o número 25. Porque se você apertar a raiz quadrada na calculadora sem ter digitado o número, não vai aparecer nada. Então, a primeira operação que a gente tem que fazer aqui, ó, raiz quadrada de 25. Vai ser 5. Depois, ele pegou esse resultado e multiplicou com 5. Achou 25. Depois, ele pegou e fez 25 menos 37. Aí eu vou pensar 37 menos 25. E o sinal vai ser negativo, porque eu tenho 25, devo 37. 37 tira 25, vai dar 12, certo? Então, vai dar menos 12. Depois, ele dividiu por 2. Então, menos 12 dividido por 2 vai dar menos 6. Depois, ele somou 30. Devo 6, tenho 30. Pago e fico com mais 24. E depois ele apertou o sinal de mais e menos. Então, era para mudar o sinal, né? Então, se era mais 24, virou menos 24. Foi? Sim. No meu antigo ginásio, tinha uma regra desses sinais, né? Não sei se ainda trabalha com essas regras. Tem. Continua. Sinais iguais na multiplicação e na divisão dá mais e sinais diferentes dá menos. Quando é adição e subtração, aí você vê quem é maior. Se os sinais forem diferentes, você repete o sinal do maior. Por isso que eu falei, quando for negativo, você fala, eu estou devendo tanto, e positivo é o que eu tenho. Entendeu? Uhum. Aí aqui, ó, calcule o resultado da expressão matemática abaixo. Aí ele me deu isso aqui. Primeira coisa, ó, menos 2 elevado a menos 2. Quando o expoente é negativo, o que a gente tem que fazer? Inverte ele, né? O positivo? E aí ele fica positivo. Mas repara que eu não botei o menos dentro do parênteses, porque esse menos não pertence ao número 2. Se ele pertencesse ao número 2, estaria assim, ó. E não é o caso. Como não está assim, ele não pertence. Aí eu vou fazer meio vezes meio. Vai dar 1/4. Vou deixar esse resultado aqui separado. Vou fazer um de cada cor, depois a gente junta tudo. Mais 10% de 0,5. 10% é 10 sobre 100, D é vezes 7,5. O que é 7,5? É 75 sobre 10. Passando para a fração. Eu posso simplificar esse 10 com esse 10. Vai sobrar o quê? 75 sobre 100. Né? Dá para simplificar esse 75 sobre 100. Dá para dividir por 5 em cima e embaixo, não é isso? Aqui dá 1, vai sobrar 5, 25 por 5, 5. E 100 dividido por 5, 20. Ainda dá para simplificar por 5 em cima e embaixo. Não é isso? Boa noite. Aí, 15 dividido por 5 é 3, 20 dividido por 5 é 4. Vai dar 3 sobre 4. Aí, agora eu vou calcular isso aqui, ó. Menos 0,666. Menos 0,666. Isso aqui é o quê? Que a gente viu aula passada. É uma dízima periódica, né? Então, é menos, eu pego o número que se repete sobre 9, porque só tem um algarismo que se repete. Até aí foi? Tudo bem? Sim. Aí, agora eu vou calcular o denominador. 1 menos 1/3. O que eu faço para calcular frações que não têm o mesmo denominador? Tem que fazer o MMC. Aqui é sobre 1. Aí, o MMC entre 1 e 3 faz 1 vezes 3, 3. E aí,
pega e multiplica assim, né? 1 vezes 3, 3. 1 vezes 3, 3. E faço aqui 1 vezes 1, 3 menos 1, 2. Aí agora eu vou juntar todo mundo. Ó, primeiro, menos 1 quarto. Depois o que está em azul, mais 3 quartos. Menos o que está em verde, 6 nonos. E isso tudo sobre o denominador que era 2 terços. Aí aqui, menos 1 quarto mais 3 quartos é fração de mesmo denominador. Repete o 4 e faz menos 1 mais 3, dá quanto? 2 quartos. Aí faço menos 6 nonos sobre 2 terços. Aí o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que achar o MMC entre 2 quartos e 1 terço. Entre 4 e 9, né? Depois eu vou fazer com 2 terços. Aí o MMC entre 4 e 9 vai dar 36. E aí eu multiplico aqui, ó, cruzado. 9 vezes 2, 18. 6 vezes 4, 24. Isso tudo sobre 2 terços. 18 menos 24 vai dar 6. Né? E aí isso aqui multiplica pela outra fração invertida. Aí menos 6 vezes 3, menos 18. 36 vezes 2, 72. Os 2 dá para simplificar por 9. Menos 2 sobre 8. Ainda dá para simplificar por 2, menos 1 quarto. Foi? Cara, deixa eu dar de novo a tabuada. Não, mas não tem problema. A aula vai ficar gravada, essa aula. E depois vocês podem ver de novo. Tá. Tá? Gabi e Amanda, foi? Foi. Ó, Nathalie foi a primeira aluna a entrar na sala de aula. Logo de início observou no quadro uma expressão matemática e notou que um dos números dessa expressão foi substituído pelo símbolo ômega, conforme se vê abaixo. Aí tem aí o número mais 3 vezes 7 dividido por 5 igual a 9. E aí ele pergunta, o número foi substituído pelo símbolo que é o quê? Então, para eu descobrir que número é esse, que ele não me deu, eu vou fazer o caminho contrário das operações, né? Primeira coisa, aqui está dividido por 5. Eu vou fazer 9 vezes 5. 45. Né? Vai ficar, vou chamar esse símbolo aqui de x. X mais 3 vezes 7 igual a 45. Deixa eu substituir isso aqui por vezes, porque senão vocês podem confundir com a letra x, que é vezes 5. Aí 3 vezes 7, 21. X vai ser o quê? 45 menos 21, que dá 24. Aí agora eu vou ver, o número 24 é divisível por 9? Não. É um número primo? Também não, porque primo só dá para dividir por 1 e ele mesmo. É um número ímpar? Não, é par. É divisível por 6? Sim. É divisor de 80? Não. Não tem nenhum número que vezes 20, que 24 vezes alguma coisa dê 80. Então, a letra D. Foi? Nada mais é do que ele me deu uma equação do primeiro grau, só que ele escreveu de outra maneira. Eu podia escrever isso aqui assim, ó. Sobre 5 igual a 9. É isso que ele está falando. Aí ele fala, a expressão matemática que melhor representa o perímetro do terreno representado na figura a seguir, na forma fatorada, é igual ao quê? O que é perímetro? Vocês lembram? É a soma dos lados de um polígono. Então, eu vou pegar e vou somar os lados desse polígono. Ele tem quatro lados, então ele é um quadrilátero. Então, a soma vai ser 5y mais 10y mais 6x mais 3x. Aqui dá para juntar. 5 mais 10x. E aqui, 6 mais 3, 9. Só que ele quer a forma fatorada. O que é a forma fatorada? É a forma simplificada. Então, aqui, ó. Tanto o número 15 como o número 9 são múltiplos de 3. Então, posso botar 3 em evidência. Aí vai ficar 15 dividido por 3, 5. E aí repete o...
Eu queria escrever o 5. 5y mais 9 dividido por 3, 3. Então, vai ser 3 que multiplica 5x mais 3, 5y mais 3x. Letra B. A gente ainda vai revisar essa parte de letra, tá? Ó, a professora Natália lançou um desafio para os estudantes. A idade do meu filho pode ser representada pela seguinte expressão matemática: 4 ao cubo menos 3 ao quadrado menos 40. Quantos anos tem o filho da professora Natália? O que é 4 ao cubo? É 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. Mais menos 3 ao quadrado, 9, né? Menos 40. 64 mais 9. 53 menos 40. 53 não, 73. 73 menos 40, que vai dar 33. Letra A. Foi? Sim. Oi? Não, falei. Tá. Ó, Ricardo está jogando um jogo matemático em que um número passa por várias operações. Tem um número que depois somado com 2 vezes 3 dá 23. Aí ele pergunta qual é o número que preenche corretamente o primeiro espaço em branco. É a mesma ideia daquela questão anterior, que tem aquele símbolo que a gente... que era a mesma coisa que o X. Sim, aí esse espaço pode colocar o X? Pode fazer assim? Pode. Ó. E agora, como é que eu faço? Eu jogo 2 vezes 3 é? 6. E aí eu faço 24 menos 6, que dá 18. Letra A. Foi? Foi. Então a gente vai continuar então. Vocês viram geometria, né? Geometria? Na Não. vida. Não, na vida. Na escola. Ah, tá, já. Então, a gente vai fazer uma revisão um pouquinho de geometria. Eu vou ver. Vou compartilhar outra tela com vocês aqui. Aí me fala se está vendo. Tá vendo? PowerPoint, que eu vou escrever aqui. Sim. Então, a gente, quando vai estudar geometria, a gente tem a parte básica, né? A primeira coisa que a gente vê é o ponto. E aí o ponto ele é representado por uma letra maiúscula. Então tem o ponto A, tem o ponto B, por aí vai. Ponto é como se fosse a menor parte, né? Menor coisinha que a gente tem, como se fosse um átomo, vamos dizer assim. Ideia lá de química, né? De átomo. Depois a gente aprende que um conjunto de vários pontos, se eu pegar esses pontos e juntar, vai formar o que a gente chama de segmento de reta. Então, segmento de reta é a junção de uma quantidade infinita de pontos. Só que esse segmento de reta, ele começa num lugar e termina no outro. Então, segmento de reta tem começo e fim. É como se eu pegasse uma reta e cortasse um pedacinho dela. E aí a gente representa assim, ó. AB. Segmento de reta AB. Só que eu também posso pensar que eu peguei uma reta e cortei no meio. Meio qualquer, um ponto qualquer da reta. E dali para frente eu tenho os pontos. Então, por exemplo, eu cortei o ponto C e dali para frente eu pego todos os pontos que tem na reta. Por exemplo, tem um ponto E qualquer aqui no meio desse caminho. Então, isso aqui a gente chama de semi-reta.
com a ortografia nova é 2 R's, né? Antigamente era semi, hífen, reta, agora é tudo junto, semi-reta. E aí a gente representa assim, ó, CE. Ou então eu penso na reta inteira. Vamos supor, uma reta que tem os pontos A e B. Então ela não tem nem começo nem fim. Isso aí, se eu for representar assim, eu falo reta B e boto uma setinha assim em cima do A e do B. A reta também eu posso representar pelo nome da reta. Por exemplo, reta R. E aí a letra E minúscula. Tudo bem? Sim. E aí, se eu pegar... eu tenho que ter pelo menos 3 retas. Se eu pegar 3 retas, por exemplo, essa daqui, e juntar, o que eu formei? Eu formei um triângulo, né? Então, aqui dentro é o que a gente chama de plano. O plano é uma junção de 3 ou mais retas. Eu não consigo formar a ideia de plano só com 2, né? E aí o plano a gente representa normalmente por uma letra grega, por exemplo, plano alfa, plano beta, plano gama, por aí vai. E é a partir da ideia de planos que a gente vai começar a ver os polígonos, triângulo, quadrado, quadrilátero, pentágono, octógono, tá? E aí, por exemplo, se eu der uma reta assim, aí eu falo ponto A, B e E. Essa aqui é a reta S. O que eu posso falar do ponto A em relação à reta S? O ponto A, a gente vai usar a ideia de pertence ou não pertence. O ponto A pertence ou não pertence à reta S? Ou seja, esse ponto, ele está dentro da reta S, sim ou não? Tá. Então, Sim. pertence. E o ponto E, ele pertence ou não pertence à reta S? Ele está dentro da reta S? Ele está passando dentro da reta S? Não está passando. Pertence. Isso, então não pertence. E o ponto B, ele pertence ou não pertence à reta S? Pertence. Pertence. Então a gente fala pertence. Então quando eu faço a relação de ponto com reta, eu uso a ideia de pertence ou não pertence, tá? Se eu tiver um plano, por exemplo, eu tenho esse plano aqui, beta. Aqui dentro eu tenho ponto A, ponto B, ponto D, e aqui fora eu tenho ponto H, ponto G. O ponto A, ele pertence ou não pertence ao plano beta? Pertence. Isso. E o ponto G? Não pertence. Isso. E H? Não pertence. Muito bem. E o ponto D? Pertence. E o ponto B? Pertence. Então, quando eu falo de ponto com relação a plano, eu também uso a ideia de pertence ou não pertence. Certo? Sim. Quando eu tiver um plano e eu pensar em retas, por exemplo, reta R, reta S, e aqui fora eu tenho a reta U e a reta V. Letra minúscula, porque eu estou falando de reta. Então, a reta S em relação ao plano beta. Aí eu não vou usar pertence e não pertence, porque é um conjunto de pontos. Então, a reta S está contida no plano beta. Mas a reta U, ela não está contida no plano beta. Então, toda vez que eu falar de reta com plano, a ideia de estar contido ou não estar contido. Ou de contém ou não contém. Já vou lembrar o que é isso. Vamos lá. A reta R, ela está contida ou não está contida no plano beta? Está contida. Não contida. A reta V, ela está contida ou não está contida no plano beta? Não. Não está contida. Tá. Vocês, quando eram crianças, vocês tinham um lugar para guardar brinquedo? Sim. Vocês já viram aquele brinquedo que é uma mamusca, que é um bonequinho dentro do outro?
Sim. Aquela bonequinha russa? Isso, bonequinha russa, isso. Aí ela tem a bonequinha vermelha, aí aqui dentro tem outra bonequinha, e aqui dentro tem outra bonequinha. Vou chamar a bonequinha verde de A, vou chamar a bonequinha azul de B e a bonequinha vermelha de C. Eu posso falar que a bonequinha A está dentro da bonequinha B. Ou seja, ela está contida. Então, quando uma coisa está dentro da outra, ela está contida. Só que a bonequinha B, ela tem dentro de si a bonequinha A. Então, a gente fala contém. B contém A. Mesma ideia, uma mulher quando está grávida, ela tem um bebê na barriga dela. Então, o bebê está contido na mãe. A mãe contém o bebê, porque a mãe é maior que o bebê está dentro da barriga da mãe. O bebê está contido na barriga, a barriga contém o bebê. É a mesma ideia. Essa que é a diferença de contido e contém, que tem essa letra C, né? A letra C ia ser invertida, que isso enrola. É pensar nisso, ou na mamusca, que é a bonequinha russa, ou pensar numa mãe grávida. O que está dentro de algo maior está contido. E se eu olhar o maior contém o bebê dentro, que é o sentido. E aí ajuda a entender essa ideia de contido e não contido. Certo? Por exemplo, se eu tivesse aqui fora D, tem outro brinquedo aqui. Esse brinquedo não está contido no boneco A. O A não contém o boneco D. Alguém não entendeu isso? Essa ideia de contido e não contido, porque eu acho que se enrola muito quando a gente está na escola. A gente vê isso, às vezes fica meio assim, o que é isso, né? A ideia. E a gente usa isso de conjunto para conjunto. Mas aí vamos voltar aqui para a parte aqui. A gente viu, ó, quando a reta está dentro, a gente fala contido. Então, pensando nessa ideia que eu falei agora, eu posso falar que o plano beta contém a reta R, mas que o plano beta não contém a reta V. Alguém não entendeu isso? A reta R está dentro do plano beta. Então, R está contido em beta. Mais beta, que é maior, tem dentro de si a reta R. Então, B contém R. Certo? Sim. Aí a gente tem os tipos de relação entre as retas, tá? Eu posso ter uma reta R aqui e uma outra reta S aqui. Essas retas aqui é como se fossem duas calçadas. Eu tenho o meio-fio de uma calçada e o meio-fio da outra. Se essas duas retas estão em meio-fios, assim, um de frente para o outro, elas são chamadas de retas paralelas. Tanto que a gente fala, né? Uma rua é paralela à outra. O que acontece? Qual é o ponto de interseção entre a reta R e S? Nenhum, porque elas são paralelas. Elas não se encontram. Então, a interseção, o ponto de interseção entre a reta R e S é vazio. Aí tem o pessoal que fala, né, que as retas paralelas elas se encontram no infinito, mas isso aí é por causa de uma ilusão de ótica. Não sei se vocês já viram um filme, né? Tem uma estrada longa, assim, que aí tem um deserto, tu olha assim lá pra frente, assim, você tá olhando lá pro além, lá pra longe, aí parece que elas se encontram lá na ponta, mas é uma ilusão de ótica. As retas paralelas não se encontram nunca. Então, é um ponto em comum. Só que a reta também pode ser assim, ó, reta R, reta S. E aí eu tenho um ponto P aqui. Essa reta, ela tem um ponto em comum. Então, elas são chamadas de retas concorrentes. Por quê? Porque a interseção entre elas é exatamente um ponto, que é o ponto P. Aí vê que eu reparo que eu represento com a letra maiúscula. Tá? Então, a reta concorrente é aquela que tem exatamente um ponto em comum. E eu posso ter também retas que são idênticas. Por exemplo, eu pego uma reta S e aí eu boto uma assim em cima, uma junto da outra, a reta T. Elas são retas coincidentes. Então, se eu perguntar quem é a interseção entre a reta S e a reta T, é ela toda. Ou toda S ou toda T. Todos os pontos são concorrentes, certo? Sim. E eu posso ter o caso também
em que eu tenho uma reta S e eu tenho uma outra reta T qualquer, mas que elas não são paralelas. E aí, eu tenho que pensar no plano. Ó, eu tenho uma caneta aqui, que é uma reta azul, e eu tenho uma caneta aqui, que é uma reta vermelha. Na terceira dimensão, vocês estão vendo? Elas não se encontram, elas não são paralelas. Elas estão fazendo, se eu olhar assim do alto, se eu visse assim do alto, elas estão fazendo como se fosse um X, mas elas não têm ponto em comum. Isso aqui seria a vista superior, tá vendo? Parece um X, mas se você olhar de frente, que é assim, que é a vista frontal, não tem nenhum ponto em comum. Essas retas aqui são chamadas retas reversas, porque não tem nenhum ponto em comum e não são paralelas. Se elas fossem paralelas, elas seriam assim, ó. Tá vendo? Só que elas são meio que fazendo um X. Tá? Então, esse tipo de reta é chamado de reta reversa. Isso aqui vai ser perguntado, esse detalhe assim do início? Não vai. Mas é importante a gente ter noção para poder a gente ver a geometria plana e a geometria espacial, para a gente entender quando eu falo ponto, quando eu falo vértice, quando eu falo que um vértice pertence a um plano, quando eu falo que um vértice está contido numa face. Então, para a gente entender por que eu uso esses termos, entendeu? Por isso que eu estou falando dessas coisas. E aí a gente vai para o primeiro plano que a gente aprende, que é o triângulo. E aí no triângulo, o triângulo é formado por 3 lados, que são 3 segmentos de reta, e aí a gente representa assim normalmente, né? A gente fala que é o triângulo ABC. E aí quando eu tenho o encontro de dois segmentos de reta, a gente forma o que a gente chama de ângulo. E aí como que a gente representa o ângulo? A gente representa o ângulo normalmente com uma letra minúscula e um chapéuzinho em cima. Então, isso aqui é o meu ângulo A. Uma outra maneira de representar isso aqui, eu falar o ângulo BAC e botar um chapéuzinho em cima do A. Porque aí eu estou dizendo que o ângulo se refere ao ângulo do vértice A. Mesma coisa aqui no B. Eu posso representar assim, que é o ângulo B, ou então eu falar que é o ângulo ABC e botar o chapéuzinho no B. Se eu olhar para cá, eu posso representar que é o C com chapéuzinho, ou então falar que é o triângulo BCA e chapéuzinho no A. Tá aí tudo bem? Sim. Aí o ângulo, eu posso dizer que o ângulo é agudo, que ele é obtuso, que ele é reto, que ele é semivolta ou que ele é uma volta. O que é um ângulo agudo? É um ângulo menor que 90 graus. Então, por exemplo, se eu pensar no ângulo de 20 graus, eu posso dizer que ele é um ângulo agudo. O que é um ângulo obtuso? O ângulo obtuso é um ângulo que é maior que 90 e menor que 180. Então, por exemplo, um ângulo de 105 graus é um ângulo obtuso, tá? O que é um ângulo reto? Um ângulo reto é um ângulo de 90 graus. E a gente representa normalmente assim, ó. Tá vendo? Que é como se fosse o encontro de uma quina de parede. Um ângulo de meia volta, semivolta, é 180 graus. A gente representa assim, metade de uma volta. E um ângulo de uma volta é o de 360 graus. É uma volta inteira. Existem ângulos maiores que 360? Tem. Mas aí a ideia é como se eu estivesse dando várias voltas em torno de um giro só, né? Por exemplo, se eu falar de um ângulo de 380 graus, eu estou querendo dizer que eu dei uma volta inteira de 360 e depois eu andei mais quanto? 380 menos 360 dá 20 graus. Eu ainda andei mais 20 graus. Então, é como se eu pegasse, desse uma volta em volta do estádio do Maracanã e parasse no portão. E aí, do início de onde eu comecei até o portão A, tem 20 graus. Então, quando eu tenho um ângulo maior que 360,
eu tá dando várias voltas dentro do mesmo lugar. E aí, para que isso serve? Isso vai servir dentro da parte de trigonometria, quando a gente falar de ângulos congruentes. O que são ângulos congruentes? São ângulos que têm a mesma ideia, só que em voltas diferentes. Por exemplo, eu andei 30 graus. Se eu der uma volta inteira e parar no mesmo lugar, eu vou ter andado 30 mais 360. Eu vou parar na 390 graus. Se eu der mais... Isso com uma volta, né? Se eu der uma volta. Se eu der 2 voltas, eu vou ter andado 360 vezes 2, não é isso? Que dá 720. Eu vou parar no mesmo lugar, só que quantos graus eu andei? 720 mais 30. Eu vou ter andado 750 graus. E aí, isso é a ideia de ângulos congruentes. Onde que a gente vai trabalhar com isso? Dentro de trigonometria. Quando eu falo assim, quanto é que é o seno de 190? Mas aí eu vou ver qual é o ângulo congruente a ele. Quanto que é a tangente de 1.390 graus? Entendeu? Então, é dentro disso que a gente vai trabalhar com congruência. Mas aí vamos voltar para cá. Então, a gente viu os ângulos. Dentro do triângulo, a gente tem uma regrinha, a primeira regra de ângulo, que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser no máximo o quê? 180 graus, ele não passa disso, tá? E aí, existe um teorema que fala o seguinte: se eu tenho uma circunferência e eu pego o diâmetro dessa circunferência e eu crio um triângulo aqui, com um vértice aqui na borda dessa circunferência, esse aqui é o triângulo ABC. Ele vai ser 90 graus aqui de qualquer maneira, ele é um triângulo com ângulo de 90. Qualquer triângulo que você pegar cuja base seja C, por exemplo, esse triângulo aqui, ele também vai ser 90 graus aqui. Tá? Se eu pegar esse triângulo aqui, ó, com a mesma base e jogar para cá, vou chamar de B duas linhas, também vai ser 90 graus. E isso é muito importante para resolver muito exercício de geometria. Qualquer circunferência em que o diâmetro da circunferência é a base do triângulo e o vértice está lá na borda da circunferência, é um triângulo retângulo. Aí a gente vai voltar nisso aí. Os tipos de triângulo que a gente tem. A gente tem o triângulo equilátero. Equi quer dizer igual. Látero, lados. Então, todos os lados são iguais. Então, no triângulo equilátero, todos os lados têm a mesma medida. A gente pode representar assim, com um palitinho em cada lado para dizer que tem a mesma medida. Além disso, ele tem todos os ângulos iguais. Então, os 3 ângulos vão ter o mesmo valor. Então, esse ângulo é igual a esse, que é igual a esse. Então, o ângulo A é igual ao B, que é igual ao C. Só que a gente viu que a soma dos ângulos é 180. Então, eu posso botar todo mundo tendo a mesma letra, né? Substituir pela mesma letra, porque é o mesmo valor. Então, os 3 ângulos juntos têm que somar a 180, só que eles têm que ter o mesmo valor. Então, se você dividir, você vai ver que o triângulo equilátero tem obrigatoriamente cada ângulo valendo 60 graus. O valor dos lados do triângulo pode ser 8, 8, 8, 10, 10, 10, não importa, mas os ângulos são sempre 60. Depois, a gente tem o triângulo que tem os 3 lados diferentes, que a gente chama de escaleno. Então, aqui é um lado, aqui é outro, aqui é outro. A gente pode botar assim. E aí, a medida dos ângulos também é diferente. Continua valendo a ideia de que a soma dos ângulos dá 180, mas são ângulos diferentes. Tá bom? A gente tem o triângulo também isósceles. Iso quer dizer igual. São 2 lados iguais, 2 ângulos iguais. Então, é como se eu tivesse aqui, ó. Esse lado é igual a esse. Então, esse ângulo aqui, vou chamar de A, vai ter o mesmo valor desse aqui.
E esse aqui terceiro vai ser outro. Essa medida aqui já é outra, não é igual aos lados. Então, se eu chamar de triângulo ABC, no triângulo isósceles, a medida AB é igual a BC. E eles são diferentes da medida AC. Certo? Ângulo A mais ângulo B tem que dar 180. 2A mais B igual a 180. Alguma dúvida aí? Essa parte? Rose chegou mais alto. Só para eu fazer a chamada aqui. Tá? Aí, além do triângulo isósceles escaleno e o equilátero, a gente tem um triângulo retângulo. O que é o triângulo retângulo? É aquele que tem um dos ângulos valendo 90 graus, que é esse ângulo aqui perpendicular. E aí a gente tem os lados A, B e C. A gente chama esses lados A e B, no triângulo retângulo, a gente chama de catetos, e a parte maior a gente chama de hipotenusa. E aí, num triângulo retângulo, o maior lado está sempre de frente para o maior ângulo, que é o ângulo de 90 graus. Por quê? Porque eu sei que o ângulo A mais B vai ter que ser igual a 90. Da onde que eu tirei isso? Porque esse ângulo aqui é 90. Então, A mais B mais 90 tem que dar 180, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, A mais B tem que ser 180 menos 90. A mais B tem que dar 90 graus. Quando a soma de dois ângulos é igual a 90 graus, a gente fala que esses ângulos são o quê? Complementares. Tá bom? Então, num triângulo retângulo, a soma dos ângulos que não são de 90 são complementares. E aí, um triângulo pode ter um ângulo maior que 90 graus. Por exemplo, esse aqui, 120 graus. Quando ele tem um ângulo que é maior que 90 e menor que 180, a gente fala que é um triângulo obtusângulo. Tá? Obtusângulo. Isso em relação ao ângulo. Se ele tiver todos os ângulos menores que 90, por exemplo, 60, 70 e 30 graus. Esse triângulo, ele é o quê? 3 ângulos diferentes, ele tem 3 lados diferentes também. Então, ele é equilátero, escaleno ou isósceles? Escaleno. E como todos os ângulos são menores que 90, eu falo que ele é acutângulo. Tá bom? Esse aqui, por exemplo, ele poderia ser 20 graus aqui e, como aqui é 20 mais 120, 140, aqui seria 40 graus. Então, ele tem 3 lados diferentes. Então, ele é um triângulo obtusângulo e escaleno. Mas ele poderia ser também assim, ó. Aqui ser 120 e aqui ser igual. 180 menos 120 dá 60. Aqui seria 30 e aqui seria 30. Então, ele seria um triângulo obtusângulo, sendo que ele tem 2 ângulos iguais. Então, ele tem 2 lados iguais. É obtusângulo e isósceles, tá? O triângulo retângulo também pode acontecer isso, ó. Aqui é 30 e aqui é 60. Esse aqui é um triângulo retângulo normal. Mas se ele fosse assim, ó, 45, 45. 2 ângulos iguais, 2 lados iguais. Então, ele seria um triângulo retângulo isósceles. Porque ele tem 2 lados iguais, 2 ângulos iguais a 45. Tudo bem até aí? Essa parte é só de teoria. Vamos supor que eu te dei um triângulo assim, ó. 60 graus, 80 e x.
Eu quero descobrir o valor de x. Ele já tem dois ângulos diferentes. Então, ele é equilátero, isósceles ou escaleno? O que vocês acham? Ele tem os três lados diferentes. Então, ele vai ser escaleno. Só que falta achar o valor de x, né? Eu vou fazer o quê? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo é o quê? 180 graus. Aí eu faço 60 mais 80, 140. Mais x é igual a 180. X vai ser igual a 180 menos 140, dá 40 graus. Então, esse ângulo ele é o quê? Escaleno. E além dele ser escaleno, ele tem três ângulos menores que 90. Então, ele é acutângulo. Foi? Esse aqui. Se eu falar que aqui é 150, aqui é 10 e aqui é x. Depois eu falo isso aqui, ó. 150 A, B, mas eu coloco assim. Então, vamos lá. Nesse aqui, eu tenho 10, vou fazer 10 mais 150 mais x, tem que dar 180. Quanto é 10 mais 150? 160, né? Então, x é igual a 180 menos 160. X é igual a 20 graus. Esse triângulo ele tem um ângulo que é maior que 90, menor que 180. Então, ele é um triângulo obtusângulo. Ao mesmo tempo, isso é em relação aos ângulos. Os lados, então, vão ser diferentes. Como é que eu sei que os lados vão ser diferentes? Porque os três ângulos são diferentes. Então, ele é um triângulo escaleno. Isso eu olhando em relação aos lados. Tá? Já esse aqui, eu falei que... Peraí. Eu falei que eu quero saber o ângulo A e o ângulo B. Só que eu botei dois tracinhos desse lado e desse lado. Então, quer dizer que essa medida aqui é igual a essa. E tem dois lados iguais. Se ele tem dois lados iguais, ele vai ter os ângulos também da base iguais. Então, eles são iguais. Então, A mais B mais 150 é igual a 180. Como A é igual a B, vou botar no lugar do B o A de novo. Vou substituir. 1A mais 1A, 2A. 180 menos 150 dá 30. A é igual a 30 dividido por 2, que dá 15 graus. Então, cada ângulo aqui é 15 graus. De novo, como esse triângulo tem um ângulo de maior que 90 e menor que 180, ele é um triângulo obtusângulo. Só que, além disso, ele tem dois lados iguais e dois ângulos iguais. Então, ele é um triângulo isósceles, certo? Ele está avisando aqui que faltam 10 minutos. Aí, depois eu vou mandar o link de novo para a gente entrar na aula de física para 9 horas, tá bom? Mas aí a gente vai terminar. Aqui, acho que quem está aqui de novo é a Amanda também, não? A Malha, sim. Não, Google... eu já estava nas outras aulas. Então, o Google Sala de Aula, o Google Class, Google Meet, quer dizer, ele fecha o link de hora em hora, é por isso que eu vou mandar o outro link, tá? Então, vamos aqui. Até aqui, tudo bem? Sim. Tá. Uma coisa, o triângulo equilátero, ele tem os três ângulos iguais a 60 graus. E ele tem os três lados iguais. Se eu pegar e eu traçar um segmento de reta daqui até esse outro lado aqui, fazendo 90 graus,
a gente fala que isso aqui é a altura. Tá? A altura de um triângulo, eu tenho essa altura referente a qualquer um dos lados. Essa altura que eu falei é a altura relativa ao segmento AB. E aí, por que eu botei ela? Porque ela no triângulo equilátero divide o outro lado em duas partes iguais. Exemplo. Se eu falasse assim, eu tenho um triângulo de medidas 8, 8 e 8. Dependendo da questão, se você traçar a altura aqui, você sabe que esse lado aqui vai medir 4 e esse aqui vai medir 4. Tá? Se eu fizesse um triângulo de medida 6, 6, 6 e eu fizesse a altura relativa desse segmento para esse lado aqui fazendo 90 graus, eu sei que esse lado aqui mede 3 e esse outro mede 3. Então, no triângulo equilátero, a altura divide ele a base em duas partes iguais. Outro exemplo, se eu pegasse o triângulo aqui de medida 10, 10 e 10, e eu traçasse a altura relativa desse vértice para esse segmento fazendo 90 graus, ele vai dividir no meio. Então, é 5 para o lado, 5 para o outro. Foi? Vocês entenderam? Tá. Outra coisa, o triângulo equilátero, ele tem 3 lados iguais, 3 ângulos iguais. Só que, além disso, ele tem 2 lados iguais e 2 ângulos iguais. Então, o triângulo equilátero, ele também é isósceles. Então, o triângulo equilátero, ele também é isósceles. Então, todo triângulo equilátero é isósceles. Mas todo triângulo isósceles é equilátero? Não. Exemplo. Eu tenho um triângulo 6, 6 e aqui é 10. Esse triângulo é isósceles, mas ele não é equilátero. Tá bom? Só que todo triângulo equilátero é isósceles. Tá bom? Mas nem todo isósceles é equilátero. Vamos pensar agora num quadrado, que é o primeiro quadrilátero que a gente aprende normalmente, né? O quadrado ele tem 4 lados iguais e os 4 ângulos do quadrado fazem 90 graus. Então, ele tem 4 ângulos retos, né? Se eu pegar e traçar a diagonal do quadrado, que é a que passa exatamente aqui no meio, o que essa diagonal me faz? Ela divide esse quadrado em 2 triângulos, o triângulo de cima e o triângulo de baixo. Onde que a gente pode ver peça assim? Tangram. Já viram Tangram? Que é um brinquedo que tem várias pecinhas. Ele tem 2 triângulos que, se você encaixar, formam um quadrado. Já viram? Vocês sabem o que é um Tangram? Não. O Tangram... É que com várias pecinhas, né? Aí a gente tem que ficar pensando como é que faz para poder formar um quadrado. Isso. Ela tem várias pecinhas. Ela tem paralelepípedo. Ela tem várias coisas. E ela é legal para brincar e também para enxergar figura geométrica. E também para dar noção de espaço. Ó. Tangram é isso aqui, tá vendo? Você consegue fazer várias imagens. Dá para trabalhar também a parte cognitiva, animais, enfim. Mas também dá para trabalhar a noção de área. Tá? Só para vocês verem o que é um Tangram. Vamos voltar lá pro negócio. Então, quando eu divido esse quadrado exatamente no meio, esse lado é igual a esse, porque são esses lados aqui do quadrado. E esse lado também é igual a esse. Então, eu formei o quê? 2 triângulos retângulos isósceles. Então, se eles são isósceles, esse ângulo aqui é igual a esse. E aí, se eu somar 90 mais 2 vezes o A, tem que dar 180.
180 menos 90 vai dar 90 dividido por 2, 45. Então, esse pedaço aqui é 45 e esse pedaço é 45. Como o ângulo inteiro tem 90, é 45 para cá e 45 para cá também. Então, quando você divide o quadrado no meio, você forma exatamente dois triângulos retângulos isósceles de mesma medida, mesma medida de ângulo, tá? A mesma ideia acontece com o retângulo, só que no retângulo ele é mais achatado, né? Os dois lados não são iguais. Então, fica assim. Então, eu tenho os lados A e B. A e B. Eu divido na diagonal. O retângulo, ele tem também os 4 ângulos retos de 90 graus. A diferença é que ele tem dois lados paralelos de mesma medida, né? Mas ele é paralelo 2 a 2, aí os que são paralelos têm a mesma medida, mas A é diferente da medida de B. Se eu pegar, eu vou formar o triângulo retângulo AB. Só que a diagonal não não tem essa relação igual, ele não é isósceles, é só um triângulo retângulo, tá?